Olá, caros alunos. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade à nossa revisão, tá certo? Então, vamos direto para a nossa revisão, né? Continuação da nossa revisão. A gente foi até a sexta questão, vamos resolver agora essa sétima questão, certo? Então, aqui nessa questão, ele diz, né? Se um triângulo ABC, né? O lado AB, vou botar aqui o triângulo ABC, aqui é um ângulo A, B e C. Certo? Eu desenhei o triângulo, lá na questão não tem desenhado, você vai ter que fazer. O lado AB vale 3 centímetros, ele diz na questão, 3 centímetros. Tá bom? O lado BC é 4 centímetros. Okay? E o ângulo interno formado por esses dois lados, AB e BC, ou seja, esses dois lados aqui, o ângulo de formação desses dois lados é 60 graus. Tá bom? Ok? Então, nós temos aqui o seguinte, ele pede qual é a medida do lado AC. Esse lado aqui que eu vou chamar de X. Tá? X. Então, como ele me deu dois lados e o ângulo que faz parte na formação com esses dois lados, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Bom, gente, mas o que que me diz a lei dos cossenos, né? Ó, o que que me diz a lei dos cossenos? Que x ao quadrado, este lado aqui ao quadrado, é igual a esse lado aqui ao quadrado. Eu vou repetir aqui, vou fazer duas vezes. Vou botar até aqui de vermelho. Né? Esse lado aqui, x ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, 4 ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois lados, que seria o 3 e o 4, 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. O ângulo que está sendo formado é 60. Tá? Então, é esse lado aí que nós iremos resolver. Então, vamos lá para a resolução. X ao quadrado, vou repetir, vai ser igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo de formação por esses dois lados, que é o 3 e o 4, o ângulo que está sendo formado por esses dois lados é 60. Cosseno de 60 graus. Bom, nós sabemos que o cosseno de 60 vale quanto? Pela tabela trigonométrica. Cosseno de 60, nós sabemos que o cosseno de 60 é 1 meio. Então, nós temos aqui o seguinte, que x ao quadrado é igual a 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Tá? Mais 4 ao quadrado é 16. Menos. Aqui, esse produto aqui dá quanto? 12, né? 2 vezes 12. O cosseno de 60 graus vale quanto? 1 meio. Então, posso substituir tudo isso aqui por 1 meio. Ó. Tá certo? Então, x ao quadrado será igual a 9 mais 16 dá 25. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse, só sobra quanto? 12. Então, x ao quadrado. 25 menos 12 dá 13. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 13. Tá certo? Tá bom? Então, encontrei aqui o valor do x. Tá certo? Então, vamos para outra questão. Na oitava questão, também é lei, né, dos cossenos.
Observe que agora, só que você tem que ver, esse lado aqui, eu vou chamar aqui, ó, esse lado aqui é que ele está querendo, x, tá? Ele me deu os dois lados, né? O lado 7, só que esse lado 7 ele está oposto a esse ângulo. Então, veja bem o que vai acontecer com relação a isso. Você vai ter que 7 ao quadrado, solução ou resolução. Você vai ter aqui o quê? Que pela lei dos cossenos, 7 ao quadrado, esse lado aqui ao quadrado, vai ser igual ao produto desses dois lados aqui, que seria 5 vezes 5 ao quadrado mais x ao quadrado, né? 7 ao quadrado vai ser igual a esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados que fazem parte na formação do ângulo que eu estou considerando, né? Que nesse caso seria 5, duas vezes, perdão, deixa eu apagar bem aqui. Poxa, menos duas vezes 5 vezes x. Duas vezes o produto dos dois lados na formação do ângulo, que fazem parte na formação do ângulo. Que neste caso é 60, vezes o cosseno de 60 graus. Pois bem, 7 ao quadrado, né? É 7 vezes 7, que dá 49. Ok? Aí 5 ao quadrado dá 25. X ao quadrado menos 10x vezes o cosseno de 60, que é 1 meio, né? Dá para simplificar, vai ficar o quê? 49 é igual a 25 mais x ao quadrado menos 5x. Bom, você já percebe que aqui vai gerar uma equação do segundo grau. Então, vamos ajeitar aqui essa equação. Vou botar bem aqui mesmo. Fica x ao quadrado menos 5x mais 25 é igual a 49. Portanto, x ao quadrado é menos 5x mais 25. Bom, 49, se ele for para lá, vai menos 49. É igual a zero. Portanto, x ao quadrado menos 5x. Na subtração aqui, você vai ter o quê? 24, né? Negativo, perdão, negativo. Tá bom? Ok? Então, vai ser negativo, dá menos 40 ou 24. Igual a zero. Bom, isso aqui, gente, é uma equação do segundo grau, né? Você vai ter que procurar dois números que multiplicado, né, que somado, né? Você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? X é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tem um menos aqui, viu? Bom, você pode fazer assim, mas eu posso fazer pela fórmula da soma do produto. A soma vai dar 5, o produto é menos 24. Então, eu já sei de imediato que o x' será igual a, né, 8 e menos 3. Porque se eu somo 8 mais somado com menos 3, 8 menos 3 dá 5. E 8 vezes menos 3 dá menos 24. Então, a minha solução será x igual a 8. Por que 8? E por que não menos 3? Por que esse aqui não me satisfaz? Hein, gente? Esse aqui ele não me satisfaz porque isso aqui representa a medida do lado de um triângulo. Existe medida de lado de triângulo negativo? Não. Então, a solução é essa daqui. Ok? Vamos para outra questão. Certo? A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então, está aqui, a pessoa está aqui sob a observação. Ele avista o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Tá bom?
Caminhando 23 metros em direção ao prédio. Então, ele caminha 23 metros. Vou apagar aqui, que ficou meio ruim. Ele caminha 23 metros. Ficou pior ainda agora. Mas tudo bem. Em direção ao prédio, passa a avistar o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Ó. Veja a situação. Ele vai avistar sob um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura e observando do observador, né? Desprezando a altura do observador, ele quer saber qual é a altura desse prédio. Essa medida bem aqui, ó, x, né? Essa altura aqui. Vamos chamar de x, a altura. Bom, mas essa medida daqui para cá, essa distância daqui para cá até o prédio, ele não tem, eu vou chamar de y, certo? Então, você vai ter que utilizar a tangente duas vezes. Primeiro, a tangente de 30 graus, que é quem? Perdão. Fazer primeiro a tangente de 60. São duas tangentes. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser igual a 23 mais y. Cateto oposto, que é x sobre y. Tá bom? Quanto é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a x sobre y. Então, certo? Se eu isolar o y aqui, você vai ter que x vai ser igual a raiz de 3, né? Ó, só joguei o y para lá e a raiz de 3 para cá. Se eu racionalizar, né? Raiz de 3 em cima e embaixo, o que você vai ter? Que y vai ser igual a x raiz de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui o seguinte. Não, guarda isso aqui, porque ele está querendo o valor de x, tá? Ok? Então, vamos agora para a tangente de 30 graus. Quanto é a tangente de 30 graus? É o que? É o cateto oposto, que nesse caso é o x, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é a soma, né? O cateto adjacente é daqui para cá, até aqui, ó. Então, é 23 mais y. Tá bom? Então, você vai ter aqui o seguinte, que x será igual a 23 mais y vezes a tangente de 30 graus. Ok? Vou fazer melhor, vou fazer assim. A tangente de 30 graus, lá na tabela trigonométrica, diz o quê? A raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 23 mais y. Portanto, produto do meio pelos extremos, você vai ter que 3x é igual a 23 mais y vezes raiz de 3. Então, 3x será igual a, multiplicando, né, esse por esse e esse por esse, 23 raiz de 3 mais y raiz de 3. Só que o valor de y, pessoal, a gente já fez aqui, que o valor de y é isso aqui, né? Ó. Então, nós teremos aqui que 3x é igual a 23 raiz de 3 mais, certo? Quem é o y? O y não é isso aqui, x raiz de 3 sobre 3. Ó, isso aqui é o valor do y, certo, gente? Ó, estou substituindo aqui, ó, circulando aqui, ó, o y. O y não está multiplicando raiz de 3. Tá bom? Então, teremos aqui o seguinte, que 3x vai ser igual a 23 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, posso até cortar, né? Vai dar, ó, cancela, porque isso aqui vai dar 3. Dividido por 3, vai dar simplesmente o x.
Então, 3x, tá mais x, vai para lá como? Menos x é igual a 23 raiz de 3. Então, 2x é igual a 23 raiz de 3, certo? Portanto, o valor de x será igual a 23 raiz de 3 sobre 2. Pronto. Tá aí a altura do prédio, né? Esse x aqui, ó, que foi o que ele pediu. Ok? Vamos para essa próxima aqui, certo? Isso aqui é fácil, porque na realidade ele só está pedindo, né? Ele me dá o seno, que é menos 1/2, e o cosseno, que é menos raiz de 3 sobre 2. Ele só quer a cotangente, nem precisava dessa informação aqui, certo? A cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, a cotangente de x será quem é o cosseno? Menos raiz de 3 sobre 2. Dividido. Quem é o seno? Deixa eu ajeitar aqui. Quem é o seno? O seno é menos 1/2. Bom? Menos por menos vai ser mais, né? Esse 2 aqui eu posso cortar com esse. Portanto, a cotangente de x será igual simplesmente raiz de 3. Olha aí, pronto. Está resolvida essa questão. Ok? Vamos para outra e última questão, para encerrar a nossa revisão. Nessa questão, agora você precisa lembrar de um detalhe, né? O gráfico da função seno, ela é positiva no primeiro e no segundo, negativa no terceiro e quarto. A do cosseno, ela é positiva no primeiro e no quarto, negativa no segundo e terceiro. A tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto. Bom, os ângulos aqui eles variam 0, no sentido, né, anti-horário, π sobre 2, aqui é π, esse aqui é 3π sobre 2, e esse aqui é 2π. Ou seja, 0, 90 graus, que é a mesma coisa. Aqui é quanto? O π é 180 graus e esse aqui é 270 graus. Bom, de posse dessa informação, agora sim. Como ele me deu o cosseno e ele pede a secante, certo? O que representa a secante? Ah, nem vai precisar, gente. Só se fosse só se fosse o seno, ó, tava encontrando aqui como se fosse o seno, tá? Mas a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Bom, então a secante de x será igual a 1 sobre o cosseno, mas quem é o cosseno? Não é menos 1/2? Portanto, a secante de x será igual ao inverso dessa daqui, vai ser igual a menos 2. Né? Vai lá para cima, fica menos 2. Tá certo? Bom, isso aqui é a resposta. Mas se ele me pedisse o seno, eita, Crisanta, se me pedisse o seno de x, o que eu iria fazer? Aí você teria que usar a relação trigonométrica fundamental, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Mas quem é o seno? É o que ele quer saber. O cosseno foi o que ele me forneceu. Fica o seno ao quadrado de x mais, certo? Menos 1/2 ao quadrado, porque isso aqui é o cosseno, é igual a 1. Portanto, o seno ao quadrado de x vai ser igual a mais 1 sobre 4, que é igual a 1. Pois bem, aí você vai ter que o seno ao quadrado de x será igual a 1 menos 1/4. Então, seno ao quadrado de x, tira o MMC aqui, ó, dá 4, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 1. Então, isso aqui
você vai ter que o seno ao quadrado de x será igual a 3 sobre 4. Então, o seno, gente, de x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Em forma de potência, vai para lá em forma de raiz. Portanto, o seno de x vai ser igual a mais ou menos raiz de 3. A raiz de 4 não é 2? Vai dar mais ou menos raiz de 3 sobre 2. E quando é que eu vou saber se ele vai ser positivo ou negativo? De posse dessa informação que ele me deu bem aqui, ó, gente, ó. O arco, ele varia de π sobre 2 a π. Ó, π sobre 2 até π. Ele vai estar em qual quadrante? No segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Então, solução, certo? Solução, seno, peraí, deixa eu apagar esse negócio aqui e deixar organizado. O seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Essa é a solução do problema, ok? Pois, pessoal, a gente encerra por hoje, né? E eu espero que vocês tenham uma boa prova, ok? Vocês façam uma boa prova, tá bom? Até mais, tchau.